começando mais uma aula de redação. Hoje o nosso conteúdo ele não é tão conhecido nosso pelo nome, mas a gente já costuma utilizá-lo nos textos. Então, vocês vão já ver o nome do conteúdo e vocês vão estranhar a princípio, mas que é isso que a gente nunca tinha ouvido falar? Acontece que para os nossos textos, para os nossos gêneros textuais ficarem bons, dá para ter entendimento, para que eles tenham sentido, para que eles não fiquem pesados, fiquem textos enxutos, para que não tenham repetições, eles precisam ter conectivos, ter ligações, ser muito bem estruturado. E isso é através das coesões, das coerências textuais. E aí nós vamos perceber que são coisas que nós já fazemos. Quando a gente deixa de fazer, deixa o nosso texto, a gente peca em nosso texto, deixa o nosso texto com uma sensação de que poderia ter ficado melhor. Então nós vamos ver da página 150 a 157. Coesão referencial e coesão sequencial. No texto, a gente tem que ter coerência e coesão. Coerência, né, e coesão, trata-se de um texto ele ter sentido, ele ser bem estruturado para que ele tenha sentido, para que ele possa ser entendido pelo nosso público, que ele não seja entendido só por nós que o fizemos, mas também pelo público que está lendo. Isso é a coesão e a coerência que nós temos que ter no texto. Aí nós temos a coesão. Temos a coesão referencial e a coesão sequencial. Então, nós vamos ver aqui. No volume do 6º ano desta coleção que vocês estudaram, inclusive comigo, você aprendeu os conceitos básicos de coerência e coesão textual. Neste volume, vai aprofundar seus conhecimentos sobre coesão textual. Leia o texto a seguir. Então, a coesão e a coerência, você dá sentido, é um texto com sentido. É um texto que você estrutura direitinho para que eles tenham sentido. Brasileirinha. Em abril, existem duas datas importantes para alguns brasileiros. O dia 21, morte de Tiradentes, que lutou pela independência do Brasil, considerado herói nacional, e o dia 22, que foi quando o primeiro europeu pisou em terras brasileiras. Então, prestem bem atenção na leitura desses textos para que vocês entendam o que é a coesão. E que tal falar um pouco de uma espécie que hoje é muito rara, mas que era encontrada aos montes aos séculos, quando aconteceram esses fatos? O pau-brasil. Você sabia que essa árvore é protegida por lei e não pode ser mais cortada das florestas? Ela é símbolo do Brasil, tem valor histórico e um dia todinho só para ela, 3 de maio, Dia Nacional do Pau-Brasil. No período da colonização, quando o território brasileiro era de Portugal, é possível que a grande exploração e a importância econômica dessa espécie tenham gerado a mudança do nome do nosso país, de Terra de Santa Cruz, dado pelos portugueses no século XVI, para Brasil. Vejamos. Depois nós temos colorido e explorado. Os europeus utilizavam inicialmente a madeira desta árvore para extrair um corante vermelho usado por eles para atingir tecidos. A madeira passou então a ser utilizada também para fabricar arcos de violinos, pois era considerada a melhor entre todas as outras madeiras para este fim. Por isso, as populações naturais de pau-brasil, que eram encontradas na floresta atlântica, foram fortemente exploradas, ao mesmo tempo que a própria floresta era devastada, ocupada e ameaçada. A floresta atlântica, que originalmente se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, por causa da grande exploração, hoje está reduzida a menos de 16% de sua cobertura original. É muito, né, gente? Estão conseguindo destruir toda a floresta amazônica, ela é tão importante para a gente, só 16% do seu original, e só podemos encontrá-la em pequenos fragmentos. Ainda assim, ela abriga muitas espécies de plantas e animais. Muitos são encontrados nesta floresta. Ainda hoje, mesmo com grande parte da mata destruída, ela ainda é considerada proporcionalmente a mais rica em variedades de bichos do planeta. Então, os dois textos falam a respeito da natureza. O primeiro, sobre o nosso pau-brasil, que foi nossa primeira fonte de riqueza, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, a primeira exploração que eles fizeram, que eles vieram pelo litoral, foi do pau-brasil. Tanto que dizimaram logo
quase todo o nosso pau-brasil. Hoje em dia ele tem pouco, mas bem guardadinho para poder não terminar de acabar. E aí nós vimos lá a importância dele, que é ter uma boa madeira, que é realmente uma madeira importante para nós. E depois nós vimos um pouco sobre a Mata Atlântica, né, que está sendo devastada, a floresta. Infelizmente é uma floresta que é considerada o pulmão do mundo, vista a sua importância, mas não é bem quista, não é bem tratada pelo nosso país. Depois nós vemos aqui. O primeiro parágrafo faz referência às datas comemorativas e nessas questões a gente já vai ver um pouco de coesão. Queria que vocês prestassem atenção. As datas comemorativas do mês de abril, destacando a chegada dos portugueses ao Brasil em 22 de abril e a importância que nessa época o pau-brasil tinha em toda a costa brasileira. No primeiro parágrafo é empregada uma palavra para se referir ao pau-brasil, que ainda não havia sido mencionada no texto. Qual é essa palavra? Para se referir ao pau-brasil, para não colocar pau-brasil de novo, porque o texto ele fica muito cheio de repetições. Às vezes a gente coloca pau-brasil, 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 e aí ele utilizou uma palavra para remeter, para a gente relembrar da palavra pau-brasil, mas não utilizar pau-brasil novamente. A palavra foi a palavra espécie. É uma coesão catafórica, isto é, uma remissão para frente. Então, no lugar de utilizar novamente a palavra pau-brasil, foi utilizada a palavra espécie, para que não tenha repetição. E isso faz parte da coesão, para que o texto tenha sentido. No segundo e no terceiro parágrafo, são empregadas várias palavras e expressões que retomam, se refere ao pau-brasil, citada anteriormente, garantindo a coesão do texto. Quais são essas palavras e expressões? Essa árvore, ela, a gente substitui muito o nome pelo pronome ela, ele. Aí ele colocou essa árvore dessa espécie, a madeira dessa árvore, a madeira, a melhor entre todas as outras madeiras, as populações naturais de pau-brasil. Além disso, as conexões, que são conexões? São aquelas palavras que servem para dar ligação no texto, para ligar, para que o texto não perca o sentido. Também são feitas sintaticamente pela concordância nominal em a madeira era considerada a melhor e por outras referências indiretas como Dia Nacional do Pau-Brasil e Brasil. Certinho? Coesão, sentido, texto todo bem estruturado, sem repetições e com elementos de conexão, ligação, quando a gente coloca por isso, por enquanto, assim como. Vocês conseguem. No quarto parágrafo é mencionada a floresta amazônica, habitat natural do Brasil. Essa expressão também é retomada no terceiro e no quarto parágrafo por outros termos. Ao invés de dizer de novo floresta amazônica, eu modifico por outros termos, para não ficar um texto pesado, cheio de repetições. Então, o termo foi lá, de encontrar lá. Esse lá está dizendo encontrar quem? A floresta amazônica. Só que eu não precisava ter colocado de novo floresta amazônica. Bastou eu dizer encontrar lá. Esse pronome oblíquo remete à floresta amazônica. E nesta floresta, ela também é um pronome que remete à floresta amazônica dentro do contexto daquele texto e a mais rica em variedades de bichos e plantas do planeta. Essas palavras aqui foram utilizadas em substituição à palavra floresta amazônica, que já havia sido utilizada, então para não ficar repetindo novamente, foram colocados novos termos para que o texto tivesse coesão textual. Quarta, observe o tempo das formas verbais empregadas no parágrafo lido na questão 3. Em que tempo elas estão? Principalmente no pretérito perfeito e imperfeito do indicativo. Lá no passado, né? Opa, agora nós vamos para B. Agora observe o tempo das formas verbais empregadas neste trecho do último parágrafo. Né? Deixa-me ver aqui. É a letra B da quarta questão. A floresta atlântica, que originalmente se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, por causa da grande exploração, hoje está reduzida a menos de 16% de sua cobertura original e só podemos encontrá-la em pequenos fragmentos. Ainda assim, ela abriga muitas espécies de plantas e de animais, muitas são encontradas nesta floresta.
Em que tempo verbal estão predominantemente? Que palavra introduz esse tempo verbal? Estão no presente do indicativo. Esse tempo verbal é introduzido pelo advérbio hoje. Comparando os dois parágrafos, o que explica a mudança de tempo dos verbos? O terceiro parágrafo narra e descreve como era feita a extração do pau-brasil na floresta atlântica no período colonial. Daí o uso do pretérito perfeito, que é o tempo adequado para narrar fatos passados. Já no quarto parágrafo, foca a situação de que a floresta atlântica hoje, no presente, daí o emprego do verbo no presente. Então, quando você quer remeter a fatos passados, você utiliza o verbo no passado. Quando você quer que o interlocutor entenda que está falando do hoje, você utiliza verbos no presente. Isso ajuda na coesão textual, para que o indivíduo entenda o que aconteceu ontem e o que está acontecendo ainda hoje. Nas atividades que você desenvolveu, observou que um texto, para ser bem desenvolvido e apresentar ideias coerentes e coesas, precisa ter um conjunto de conexões, ou seja, de ligações entre as palavras, de ligação entre as frases, de ligação entre as orações, né? Aqui chamamos de coesão textual. Esse conjunto de conexões e de ligações é a coesão textual, para que a gente consiga entender o texto. Há dois tipos básicos de coesão, a referencial e a sequencial. Mas nós vamos ver o que quer dizer cada uma, que até a gente já sabe o que é. Coesão referencial é a conexão estabelecida entre as palavras quando um termo ou uma expressão substitui ou se refere a um outro elemento do universo textual. Então, diga assim, João foi ao supermercado comprar algumas coisas, ponto. Para não botar João de novo, eu posso substituir por qual? Por ele, pelo pronome ele. Então, isso é uma coesão referencial. Eu substituo por outro elemento que dá para entender que a substituição está se falando dessa. Minha escola é fantástica, ponto. Ela ou aquele colégio são expressões para substituir minha escola. E dá para eu entender, dar sentido ao texto e o texto não fica cheio da mesma palavra, de repetições. A tia já disse que não quer texto cheio de repetições da mesma palavra. Eu corrigi um texto um dia desse que tinha assim, história, tinha assim umas 5 vezes história. E vocês poderiam ter substituído por outra palavra, por outra expressão, por outro pronome, a fim de que o texto tivesse coesão referencial. Já a coesão sequencial são os procedimentos linguísticos que estabelecem relações semânticas entre partes do texto, enunciados, frases, parágrafos e sequências maiores do texto, as quais fazem o texto progredir. Colaboram para isso as conjunções, os advérbios, expressões que dão sequência ao texto, tempos verbais. E isso a gente viu que algum texto, numa parte do texto é utilizado no tempo passado ou no tempo presente, dependendo da mensagem que o texto quer passar. E aí o uso dos conectivos se utiliza aí, quando eu quero botar chove muito, expressões que fazem ligações como por enquanto ou por consequência, que fazem o texto ter sentido e fazem o texto ter uma ligação, um elo entre suas partes. Então, são exemplos de coesão referencial. Vocês voltem a essas questões. A questão número 1 e a número 2, onde nós temos exemplos de palavras que substituem as outras. E são exemplos de coesão sequencial, todos os casos que você respondeu nas questões 3, 4 e 5. Certinho? Que fala do tempo verbal das palavras e dos conectivos. Depois, nós temos aqui outro textinho, na página 154, do Jairo Salmunduruku, do índio, daquele índio famoso. Já no século XXI, na era contemporânea, continuamos sendo oprimidos como nos tempos passados. Apesar de termos alcançado várias conquistas e garantido nossos direitos específicos e diferenciados na Constituição Federal, ainda assim esses direitos não são respeitados e reconhecidos. Hoje se utilizam do poder para impor o lema do progresso e desenvolvimento. A base da bandeira nacional, ordem e progresso, tudo em nome do capital. Reúna-se com seus colegas de grupo, e aí hoje vocês vão se reunir com a tia, né? E vamos ver aqui as expressões temporais já no século XXI e hoje. Vamos discutir que papel coesivo, que papel de sentido tem essas duas expressões.
Essas são expressões adverbiais que marcam o momento histórico a que o autor se refere, já no século XXI, e se refere ao início do século XXI em diante, e hoje indica os dias atuais. Então, é para situar o leitor em de que tempo ele está falando. Qual o elemento, para que serve, como papel coesivo, como papel para dar sentido no texto, as expressões apesar de e ainda assim. Então, vocês percebem que essas expressões são expressões de coesão referencial, ó, porque nos remetem a alguma coisa, elas nos dão noção de alguma coisa. As expressões apesar de conecta duas ideias opostas. Então, ela tem uma ideia de conexão, que a tia falou. A coesão, ela liga as partes do texto, ela conecta. Os índios alcançaram várias conquistas de direitos, mas os direitos não são respeitados. E ainda assim, é uma expressão que reforça a noção de concessividade da expressão apesar de. E o pronome definido tudo. Pronome tudo retorna às afirmações anteriores de que os homens brancos, por visarem ao lucro, se utilizam do poder para impor uma política desenvolvimentista que não leve em conta os interesses e os direitos dos indígenas. E as formas verbais no presente do indicativo indica que os fatos mencionados, né, estão ocorrendo agora, todos os dias, no presente. Não é que ocorreu no passado, estão acontecendo agora. Então, nós estamos vendo que a coesão nada mais é do que um texto com sentido. De que eu faça meu texto bem estruturado, sem repetições, porque eu posso trocar por pronome oblíquo, porque eu posso trocar por outras expressões. E tendo os conectivos que façam as conexões necessárias para que meu texto não fique sem sentido, não fique com partes soltas. Façam textos maravilhosos depois dessa aula. Quero texto com coerência, com coesão, com sentido, bem escrito, bem estruturado, sem repetições. Cheirinho da tia. Até a próxima.